Então vamos lá, pessoal, vamos fazer essa lista de manipulação que envolve aí exercícios de juros compostos. Tudo bem? Olha só, o primeiro exercício diz o seguinte: determine o montante, então a pergunta é o montante, de uma aplicação de R$ 10.000 pelo prazo de 6 meses a juros compostos de taxa. Nós temos aqui o item 1 e o item 2. Primeiramente, vamos fazer o item 1 aplicando uma taxa de 2% ao mês. Para juros compostos, nós temos essa fórmula aqui, ó, montante é igual ao capital que multiplica 1 mais a taxa elevado ao expoente t, que é o tempo, tá? Como a pergunta é o montante, nós vamos deixar assim, ó, montante, então é um capital de R$ 10.000, multiplica, então, 1 mais a taxa, pessoal, taxa de 2% ao mês. Olha só, taxa de 20% seria 0,2. Então, taxa de 2% seria 0,02, tá? Por um período aqui, ó, de 6 meses, tá? Então, tempo de 6 meses. Então, o montante, ele será 10.000, que multiplica 1 mais 0,02. Teremos 1,02 e esse valor elevado ao expoente 6. Pessoal, olha só, não há outra possibilidade senão fazer 1,06 elevado ao expoente 6 no braço mesmo, ou na calculadora. Esse valor aqui, você deve estar se perguntando assim, mas Ferreto, como é que a gente vai fazer esse valor lá no vestibular ou no concurso, né, por exemplo? Bom, o que acontece? Eles vão colocar quanto é que vale esse valor aqui, tá? Ou vão colocar um expoente menor, por exemplo, um expoente 3, que é bem factível aí nós fazermos 1,02 elevado ao expoente 3. Agora, ao expoente 6 seria um valor aí demasiado, tá? Bom, nesse caso, eu já fiz esse valor na calculadora, nós vamos ter então 10.000, que multiplica aqui, ó, 1,121 e temos os 62. Se nós multiplicarmos por 10.000, a vírgula pula 4 casas para a direita. E teremos então que o montante será R$ 11.216,20. Beleza? Agora a mesma ideia para o item 2, só que a taxa de 4% ao bimestre. Então vamos lá, ó. O montante, então, em um capital de R$ 10.000, que multiplica 1 mais a taxa. Pessoal, olha só, 4%, né? 40% seria 0,4. Então, 4% é 0,04, tá? Essa taxa aqui está ao bimestre e o tempo aqui é de 6 meses. Bom, 6 meses corresponde a quantos bimestres? Bimestres são 2 meses, então 6 meses corresponde ao período de 3 bimestres. Então, nós vamos ter aqui o montante dado por 10.000 vezes 1,04 elevado ao expoente 3. Agora, esse valor aqui, nós até poderíamos fazer no braço, né? Mas, nós vamos colocar aqui, ó. Essa multiplicação, então, será 10.000, tá? Que multiplica 1,04 elevado ao expoente 3, nós teremos esse valor aqui, ó, o 1, temos aqui o 12, o 48 e o 64. O valor aqui, né, grande. Mas o que acontece? Que o montante, então, será multiplicando por 10.000, a vírgula pula 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Ou seja, ficamos com R$ 11.248,64. Beleza? Agora, no item 3, nós temos o seguinte. Qual é a taxa de juros compostos ao bimestre que equivale à taxa de juros compostos de 2% ao mês? Pessoal, nós poderíamos pensar o seguinte, ó.
Quando nós quisermos colocar um aumento de 2%, o que a gente faz? Olha só. Por exemplo, um valor 100, com um aumento aqui de 2%, nós sabemos que esse valor ele vai para 102. Agora, novamente, com um aumento aqui de 2%, vamos colocar assim, 2%, o que acontece? Nós poderíamos pensar assim, um aumento de 20% é nós pegarmos o valor x e multiplicarmos por 1,2. Agora, um aumento de 2%, o que acontece? É nós pegarmos o valor e multiplicarmos por 1,02. Tá? Então, aumento de 2%, a gente multiplica por 1,02 e nós teremos o valor final já com um aumento de 2%. Então, pegando aqui 102 e multiplicando por 1,02, nós chegaremos ao valor 104,04. Beleza? Então, o que eu quero dizer para vocês com isso daqui? Que o valor 100, com dois aumentos de 2% consecutivos, significa a mesma coisa que o quê? De 100 para 104,04, houve um aumento de 4,04%. Tá? Então, qual a taxa de juros compostos ao bimestre, ou seja, em 2 meses, que equivale à taxa de juros compostos de 2% ao mês? 2% ao mês está aqui, de 100 foi para 102, com mais 2% em cima de 102, fomos para 104,04. Ou se nós fôssemos direto de 100 para 104,04, nós teríamos um aumento aí de 4,04%. Tá? Então, essa aqui é a taxa ao bimestre equivalente a essa taxa de juros compostos de 2% ao mês. Beleza? Agora o item 4. Olha só o que diz. Mateus aplicou R$500, então está aqui o capital, pelo prazo de 6 meses, o tempo de aplicação, a juros compostos de taxa 21% ao ano. Quanto resgatou? Quanto ganhou de juros? Tá? Então, pegamos aqui a fórmula principal de juros compostos, montante igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao expoente t. Beleza? Então, olha só, montante será de... O capital aplicado foi de R$500, que multiplica 1 mais a taxa, pessoal, taxa de 21% ao ano. 21%, olha só, 21 dividido por 100, 0,21. Isso aqui é ao ano, então o tempo aqui deve estar em anos. Como nós temos uma aplicação de 6 meses, 6 meses equivale a meio ano. Tudo bem? Então vamos lá. Então o montante será de 500 que multiplica. Nós sabemos que um número elevado ao expoente 1/2, isso aqui é a mesma coisa que esse número dentro de uma raiz quadrada. Então, o que nós temos aqui é uma raiz quadrada, 1 mais 0,21, teremos 1,21. Então, assim, pessoal, sempre que nós tivermos um número elevado ao expoente fracionário, olha só, o x elevado ao expoente a sobre b. Isso aqui é a mesma coisa que o x elevado ao expoente a, e o denominador b acaba sendo o índice da raiz. Então, é todo esse número aqui, 1,21 elevado ao expoente 1, que é a mesma coisa que 1,21, e o 2 acaba sendo o índice aqui da nossa raiz. Tudo bem? Então, deixa eu apagar aqui. E continuando, nós temos o seguinte. Raiz quadrada de 1,21 é 1,1, tá? Então, o nosso montante será 500 vezes 1,1. Até porque raiz quadrada de 121, o resultado é 11. E 500 vezes 1,1, nós vamos ter R$550. Esse aqui é o montante.
Como a pergunta também é os juros, bom, os juros é o que aumentou, né? Então, se o capital foi de 500 e passou a ser 550, os juros foram de R$50. Beleza? Agora vamos lá. Considere R$10.000 aplicados a juros compostos de 5% ao mês. Tá? Então, calcule. No item 5 aqui, ó, pede o seguinte, o montante após 2 meses. Então, o montante, tá, será o capital de R$10.000, que multiplica 1 mais a taxa aqui é de 5% ao mês. Então, é 0,05, tá? Ao mês. Aí o tempo aqui é de 2 meses. Então, nós vamos ter o montante é igual a 10.000, que multiplica 1,05 elevado ao quadrado. 1,05 elevado ao quadrado, o que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, aqui, ó, 10.000 vezes 1,1025, tá? Então, 1,05 ao quadrado é esse valor aqui. Agora, multiplicando 10.000 vezes esse valor, a vírgula pula 4 casas para a direita, tá? Então, nós vamos ficar com 11.025 reais, tá? Então, esse é o montante após 2 meses. E aí o item 6 pergunta o seguinte, os juros se a aplicação durar 2 meses, tá? Então, os juros são de quanto, né? Como essa aplicação aqui, ela foi de 2 meses, então, aplicando R$10.000 resultou em 11.025, os juros foram de R$1.025. Foi o que aumentou nessa aplicação aí. Beleza? Agora vamos lá. No item 7, após 3 anos, o saldo acumulado numa aplicação financeira a juros compostos de 20% ao ano é de 43.200. Então, o saldo acumulado que nós temos aqui, na verdade, é o montante. Quanto foi aplicado, sabendo-se que nenhum outro depósito foi feito. Então, quer saber quanto foi aplicado, ou seja, o capital. Substituindo na fórmula principal de juros compostos, que é essa daqui, ó, 1 mais i elevado ao expoente t, nós vamos ter, ó, montante R$43.200. Isso aqui é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa de 20% ao ano, 20% é a mesma coisa que 0,2 em decimal, elevado ao expoente t. O t aqui é de 3 anos. 0,2, então, ao ano, tempo de 3 anos. Tá? Então, nós vamos ter aqui 43.200 é igual ao capital, que multiplica 1,2 elevado ao expoente 3. Pessoal, essa multiplicação aqui, ó, é 1,728. Então, nós vamos ter aqui o capital, vamos continuar aqui em cima. Ó. Então, nós vamos ter aqui o capital é de R$43.000 dividido por esse resultado aqui, ó, 1,2 elevado ao expoente 3, 1,728. E essa divisão aqui, gente, é exatamente R$25.000. Esse, então, foi o capital aplicado. Agora, no exercício 8, nós temos assim, ó. A que taxa anual de juros compostos, um capital de R$1.000 resulta no montante de R$1.690 após 2 anos. Então, pegando aqui a fórmula de juros compostos, nós vamos ter, então, montante igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao expoente t. Tá? O montante, então, é de R$1.690. O capital é de R$1.000, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao expoente t, que é o tempo de 2 anos. Então, nós vamos ter o 2 aqui, ó. Esse 1.000 está multiplicando, desce dividindo. Nós vamos ter, então, 1 mais o i elevado ao quadrado é igual a 1.690 dividido por 1.000, teremos 1,4.
69. Agora é o seguinte, pessoal, esse 2 aqui, ó, ele vai para o outro lado extraindo raiz quadrada. Então, o que nós teremos aqui é o seguinte, o 1 mais o i é igual a raiz quadrada de 1,69. Essa raiz quadrada é exatamente 1,3, ou seja, 1 mais i igual a 1,3. O i, então, será 1,3 menos 1, ou seja, 0,3. Como a taxa aqui, ó, como o tempo, na verdade, está em anos, a taxa está ao ano, ou seja, taxa de 30% ao ano. Beleza? Agora o exercício 9, olha só. Murilo aplicou R$500 a juros compostos durante 2 anos. Então, nós temos aqui o capital, o tempo de aplicação, recebendo R$220 de juro. Então, o que acontece? O montante é justamente o quê? Os R$500 aplicados, mais o que recebeu de juros, que é 220, ou seja, R$720. Esse foi o montante. Então, vamos lá. O montante, que é 720, é igual ao capital, que é R$500, que multiplica 1 mais a taxa no tempo de 2 anos. Tá? Então, a pergunta é justamente qual é essa taxa. Esse 500 está multiplicando, desce dividindo. Então, nós vamos ter aqui 1 mais a taxa elevado ao quadrado. Será 720 dividido aqui, ó, por 500, o resultado é 1,44. Esse 2 aqui, ó, ele vai para o outro lado extraindo raiz quadrada do 1,44. Então, o que nós vamos ter é o seguinte, que 1 mais o i é igual a raiz quadrada de 1,44, que é 1,2. E esse 1 vai para o lado direito, teremos 1,2 menos o 1, teremos então que a taxa é de 0,2, ou seja, 20%. Qual o tempo aqui, ó? É a taxa percentual ao ano, né? Então, 20% ao ano. Beleza? Agora, no exercício 10, olha só. Nilmar aplicou R$1.200 a juros compostos de taxa 44% ao ano pelo prazo de 180 dias. Olha só, então ele aplicou 1.200, o capital aqui, ó, R$1.200, juros compostos de taxa de 44% ao ano, pelo prazo de 180 dias. Pessoal, 180 dias é a mesma coisa que meio ano, concordam comigo? Quanto vai receber de juro? Então, para isso, nós vamos fazer o quê? Vamos calcular o montante, que é dado pelo capital de R$1.200, que multiplica 1 mais a taxa, 44%, a mesma coisa que 0,44, tá? 44% ao ano, e o tempo tem que ser em anos. Como é 180 dias, nós vamos ter, então, meio ano, tá? Então, o montante será de R$1.200 vezes 1,44 elevado ao expoente 1/2, isso aqui é a mesma coisa que raiz quadrada de 1,44. Então, o nosso montante aqui será de R$1.200 vezes raiz quadrada de 1,44 é 1,2. Então, o montante, 1.200 vezes 1,2, nós vamos ter o resultado aqui de R$1.440. Esse é o montante. Mas a pergunta, ó, quanto vai receber de juro? Como ele aplicou 1.200 e vai receber 1.440, então de juros é a diferença. De 1.200, então aumentou R$240, passando para 1.440. Então, de juros, R$240. Beleza? Agora o exercício 11. Olha só. A que taxa anual de aplicação a juros compostos um capital dobra em 2 anos? Taxa anual, tá? Então, nós vamos ter aqui o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao expoente t. O montante, então, será o dobro do capital, né? O capital
dobra em 2 anos. Então, o montante acaba sendo 2 vezes o valor que foi investido, 2C. Isso aqui é igual ao C, que multiplica 1 mais o I no expoente T. Bom, como está multiplicando, o C desce dividindo. Efetivamente, nós cancelarmos isso daqui. Tudo bem? Então, o que acontece? Nós temos aqui um tempo de 2 anos. Então, vamos ficar com 1 mais o I. Vamos botar aqui, ó, 1 mais o I. Tudo isso daqui, ó, elevado ao expoente T, que são 2 anos. Isso aqui é igual ao valor 2. Este 2 aqui, ó, irá extrair raiz quadrada. Então, o que nós vamos ter? Vamos ter o 1 mais o I igual a raiz quadrada de 2. 1 mais o I é igual a aproximação, tá, pessoal, para a raiz quadrada de 2. 1,4142. Passando 1 para o lado direito, nós vamos ter que a taxa, então, será 1,4142 menos o 1, ficamos com 0,4142. Tá? Isso aqui é a taxa, transformando em taxa percentual, a taxa será, então, de 41,42%, isso daqui, ó, ao ano. Beleza? Vamos lá, exercício 12. Um capital de R$1.000, vamos colocar aqui, ó, está aplicado a juros compostos de taxa de 10% ao trimestre. Então, a taxa aqui, ó, 10% ao trimestre. Em quanto tempo renderá 210 de juro? Então, olha só. Se era de R$1.000 o capital e rendeu 210, significa que o montante ficou de R$1.210. Tudo bem? Substituindo aqui na fórmula, montante igual a capital, 1 mais a taxa elevado ao expoente T, nós vamos ter o seguinte, montante, 1.210, é igual ao capital, que é de R$1.000, que multiplica 1 mais a taxa, né, pessoal? 10% é 0,1, olha só, ao trimestre, então o tempo deve estar em trimestres. Vamos colocar o tempo aqui. Tudo bem? Este 1.000 aqui desce dividindo, vamos ter então o seguinte, 1 mais 0,1, teremos 1,1 elevado ao expoente T, e 1.210 dividido por 1.000, 1,21. Bom, este 1,1, a gente pode reescrevê-lo nessa forma aqui, ó. Bom, esse 1,21, a gente pode reescrevê-lo como sendo o seguinte, 1,1 elevado ao expoente t é a mesma coisa que 1,1 elevado ao quadrado. Bom, o que acontece? Nós temos aqui, ó, uma equação exponencial, porque a nossa variável ela se encontra no expoente, e a gente simplesmente igualou as bases. Quando a gente iguala as bases, a gente trabalha apenas com os expoentes. Então, disso daqui, ó, a gente tira, então, que o tempo, ele é de 2 o quê, pessoal? Como nós temos aqui o tempo em trimestres, 2 trimestres. Beleza? Agora, pessoal, preste bem atenção nesse exercício 13. Olha só o que diz. Uma loja vende um carro à vista por R$40.000. Como o Marco Antônio não tinha o dinheiro para comprá-lo, o vendedor lhe propôs que pagasse 25% à vista. Pessoal, 25% é 1/4 do valor. Então, aqueles R$40.000, o que o vendedor disse? Ó, pague, então, 25%, que é o valor de R$10.000, e os outros R$30.000 a loja te empresta. É assim que o vendedor mais ou menos pensou, né? A gente empresta para você R$30.000, já que você não tem a quantia total de R$40.000. Só que acontece o seguinte, você terá que pagar depois de 2 meses a quantia de R$33.075. Então, vamos de novo, olha só. 40.000 é o valor do carro, tá?
Como Marco Antônio não tinha o dinheiro para comprá-lo, o vendedor lhe propôs que pagasse 25% à vista, então 10 mil à vista, e mais uma parcela de 33.075 após 2 meses. Então, depois de 2 meses, vai pagar isso daqui, ó. Faltaria, na verdade, quanto para completar 40 mil? Faltaria 30 mil. Só que vai ter juros, né? Então, esses 30 mil reais vão gerar alguns juros que vão resultar no valor de R$ 33.075 após 2 meses. Nessa proposta, qual a taxa mensal de juros no regime de juros compostos, né? Então, olha só, nós vamos ter então que o montante é igual ao capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado ao tempo t. Montante, o valor final, né? R$ 33.075 é igual ao capital, 30 mil reais. Então, os 30 mil reais viraram 33.075, né? 1 mais a taxa e o tempo aqui, ó, de 2 meses. Nós vamos ter a taxa ao mês. Esse 30 mil está multiplicando, desce dividindo. Nós vamos ter, então, que 1 mais o i elevado ao quadrado será, então, essa divisão. 33.075 dividido por 30 mil dá 1,1025, tá? Esse quadrado irá extrair raiz quadrada. Então, nós vamos ter 1 mais o i igual. Raiz quadrada de 1,1025 é 1,05. Nós poderíamos pensar assim, ó, 11.025. 105 vezes 105 é 11.025, tá? Então, a taxa aqui, na verdade, será de 1,25 menos o 1, 0,05, tá? Que corresponde, na verdade, a 5% ao mês. Beleza, pessoal?